combinado 20. Vossa Senhoria tem mais 5 minutos se quiser fazer uso. Não, os 5 minutos a gente deixa e se tiver perguntas. Não, a gente ajeitou. Conseguiu? A gente consegue. Então tá ok. Acrescenta durante o período. O período a gente acrescenta. Tá ok, então. Dando continuidade aos trabalhos, eu passo a palavra à senhora Juliana Felício Armed, que tem 20 minutos para a sua exposição. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento na pessoa do deputado Rocha, presidente da mesa, todos os demais parlamentares, os demais presentes. Meu nome é Juliana Felicidade Armed. Nesse momento eu represento o governo do Estado de São Paulo, o secretário de Estado da Justiça e da Defesa e da Cidadania, doutor Aloysio de Toledo César. Agradecemos mais uma vez, não só porque é uma satisfação, claro, colaborar com esclarecimentos, informações e construções de propostas de políticas públicas nessa casa. Já participamos, e aqui à minha frente o deputado Arnaldo Jordi, de muitas outras oportunidades em temas tão complexos como esta questão da migração, não só de haitianos, mas de outras nacionalidades no Brasil, em especial com a questão do tráfico de pessoas. Deputado, infelizmente, nos encontramos mais uma vez numa circunstância muito próxima daquela que aquela CPI buscou apurar. No caso do Estado de São Paulo, apenas para que a gente possa se situar e os senhores e senhoras possam compreender quais são os nossos papéis em conjunto, né? Dr. Maurício, delegado da Polícia Civil, atuando na Secretaria de Segurança Pública. Eu, na Secretaria da Justiça, a gente desenvolve articulações relativas a políticas de direitos humanos. A Secretaria da Justiça tem temáticas no meu setor que são transversais à questão da política migratória. Falamos de tráfico de pessoas e falamos de trabalho escravo. Sim, as duas circunstâncias afetam, sim, haitianos. 2 casos já foram, assim, digamos, paradigmaticamente identificados em São Paulo, outros tantos ainda tramitam. Um relativo a trabalho escravo em setor têxtil, identificado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o ano passado. E também no ano passado, em decorrência, infelizmente, senhor Antônio, a gente acabou esbarrando com um problema delicado, que é a questão do jovem, do adolescente, do menor, criança. Eram 2 haitianos irmãos, uma criança e um adolescente, os 2 em situação de exploração sexual pelo tráfico, numa situação de coiotagem, era um adulto que não era seu parente e que, surpreendentemente, tinha uma autorização do Poder Judiciário do Acre para transitar com essas crianças e essas pessoas, sem ser este adulto seu parente. Então, isto foi objeto, inclusive, de instauração de inquérito policial. Eu vou virar testemunha do inquérito no dia 4 de agosto. O doutor Maurício já acompanha isso na Secretaria de Segurança Pública, e isto é um fato. O bom é que essas crianças foram acolhidas no Estado de São Paulo, no sistema pelo acolhimento no Juizado da Infância, no Juízo da Infância e Juventude. O pai acabou aparecendo para buscá-las, nós mantivemos um contato direto com a juíza do caso da infância. Assistente social da Missão Paz, que é uma igreja que acolhe os haitianos e outras tantas nacionalidades em São Paulo, acompanhou em todos os passos o acolhimento dessas crianças, e ainda bem que acabou a juíza compreendendo, após os exames psicossociais, que era o caso de entregá-las a seu pai, que morava na Guiana. E o trânsito dessas crianças, portanto, era uma migração ilegal, a partir do contrabando de imigrantes, e com certeza, oxalá, que deu negativo o exame de corpo de delito para o estupro físico. Mas nós sabemos que, como mulheres, e como pessoas, que o estupro no Brasil não se limita apenas às questões de natureza física. Então, oxalá que não tenha acontecido outras tantas coisas com essas crianças, o que um laudo físico e um psíquico não conseguiram identificar por completo. Situações como essas são coisas com as quais trabalhamos na Secretaria da Justiça. E começamos com esse trabalho porque o histórico do caso Haiti bateu à nossa porta quando o padre Paolo Parisi, que é da Missão Paz, nos ligou nas vésperas do feriado de Páscoa do ano passado, salvo engano, dia 17, era uma quinta-feira, informando que uma pessoa da República Dominicana detinha 23 documentos de haitianos e que eles iriam para o Rio Grande do Sul e que ele achava aquela circunstância estranha. A gente buscou contato com a autoridade policial, enfim, acompanhamos o caso, Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Federal. O caso redundou em situação de trabalho ilegal, migração estava
saneada sob o ponto de vista do que foi proposto pelo governo federal, que era uma migração onde eu concedo um visto, concedo um pedido de solicitação de refúgio, em que pese não ser o haitiano um refugiado. E aí, portanto, todos os desdobramentos foram gerados a partir deste contato com o padre Paulo. O caso nos chegou, o acompanhamento foi feito, outros tantos casos chegam constantemente. Mantivemos naquele momento, que foi entre abril e maio, contato, em especial no dia 6 de maio, aqui no Ministério da Justiça, reunião com o antigo secretário nacional de Justiça, o atual ministro da Justiça, numa proposta de ação integrada entre o governo do Estado de São Paulo e o governo federal. Dessa ação integrada, no dia 30 de maio, na Comigrá, foi proposta uma ação que se desdobrou no Estado de São Paulo na criação de um abrigo especializado e de um local que se chama Centro de Integração da Cidadania, que hoje já atende no que tange as questões de cidadania, empregabilidade, orientação jurídica com as defensorias públicas, por exemplo, e que no futuro, agora, nos passos finais de reforma do imóvel, nós vamos colocar toda a Delegacia de Imigração do Estado de São Paulo, né, da Superintendência do Estado de São Paulo, que está no Estado de São Paulo, que é da Polícia Federal, para atender imigrantes no espaço que é melhor organizado, extremamente de fácil acesso, na região da Barra Funda, inclusive a aproximadamente menos de 1 quilômetro do centro onde eles chegam, que é o próprio rodoviário da Barra Funda. E essas iniciativas, portanto, se desdobraram a partir desses contatos, desses desafios e desses diálogos. De fato, secretário Beto Vasconcelos, tivemos um contato do governo do Estado de São Paulo e de outros governos estaduais e municipais, nas regiões do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas temos ainda desafios a serem superados. Em contato com a Prefeitura de São Paulo, foi feita uma audiência pública também na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, buscando apurar em que condições isso estava sendo desenvolvido no âmbito federal e no âmbito estadual. Estiveram aqui lá presentes o João Guilherme Granja, nosso colega aí de trabalho no Ministério da Justiça. Ainda temos o desafio do abrigamento no Estado de São Paulo, né? Então, não temos números no Estado de São Paulo, né? Não sabemos quantas pessoas chegam, não temos como controlar isso. O governo do Acre ainda tem um pouco mais do controle, dado que estão ao lado da Polícia Federal na porta de entrada e acolhendo no primeiro momento. Então, sob o ponto de vista de contenção e, portanto, da capacidade de contabilidade, é possível. No Estado de São Paulo, as coisas são difusas, as pessoas passam, chegam, e esse controle não é feito até porque existe um pressuposto de liberdade de ir e vir das pessoas, não há que se controlar isto. Então, não temos esse dado fechado. Mas dados, por exemplo, da Missão Paz, que atendeu nesse último ano, segundo o padre Paulo, aproximadamente 13 mil haitianos ali na questão do encaminhamento para abrigos, encaminhamento para trabalho, a gente está falando de um universo desafiador de abrigamento, né? Temos 2 abrigos hoje. Um abrigo do Estado, com 50 vagas para estrangeiros, e um abrigo do município com até 120 vagas. Num universo de 13 mil pessoas, é um grande desafio. Sob o ponto de vista documental, também tem em São Paulo um desafio. Não cedemos às pessoas documentos. Os governos estaduais e municipais não os fazem. Dependemos da celeridade, da capacidade de encaminhamento dos documentos pelo Ministério da Justiça e pelo próprio Polícia Federal. A Polícia Federal, pelas informações que temos, inclusive do contato com a sociedade civil, Cáritas, Missão Paz e a própria Delemig em São Paulo, não há, por exemplo, filas hoje. As pessoas vão pedindo seus documentos, pedindo suas regulamentações, né, de outras formas, não apenas de refúgio, e conseguem, né, agendamentos, etc. Mas temos os desafios da, por exemplo, demora das análises pelo CONARE. Então, a gente tem informações que foram dadas pelo CONARE, que desses últimos, né, de 2010, 2011, agora até 2014, apesar de todos os esforços para se buscar analisar e quase 2 mil pedidos de refúgio, ainda temos, né, em estanque 10 mil processos de refúgio parados, ainda dependendo de um esforço disso. Então, é um desafio que se põe. O governo do Estado de São Paulo está aberto a ajudar. Recebemos ontem contato telefônico, falei com o João Guilherme Granja, falei com a nova secretária do CONARE. Está se buscar um espaço para uma equipe provisória, descentralizada, em São Paulo, para o CONARE poder dar conta de analisar esses casos. Estamos, secretário, no esforço para buscar esse espaço, para buscar essa parceria. A gente sabe que não é fácil, são 19 lugares, né? Então, cadeira, mobiliário, toda a parte elétrica, né, de internet, enfim. Eu sei que estão buscando isso, São Paulo está aberto para isso, sem dúvida nenhuma. Aberto nós estivemos também para a questão
de eventuais outras colaborações possíveis. Então, mais tarde, o doutor Maurício vai poder falar das questões de segurança, em especial dos desafios, por exemplo, da chegada desses haitianos à nossa cidade. São Paulo é, né, uma selva de pedra, né, uma cidade imensa, onde as pessoas, não só haitianos, doutor Antônio, mas o Brasil todo busca ir para buscar oportunidades de emprego, né? Nós somos um espaço onde há desenvolvimento e, ao mesmo tempo, há os desafios da segurança pública. Então, essas pessoas também estão, às vezes, sofrendo, a gente está atento a isso, mas é um sofrimento que acaba existindo, né? Às vezes, de um roubo, de um furto e o trabalho escravo, existem essas circunstâncias. Infelizmente, ainda dependemos também, né, nessa articulação política, de um desafio que é o de concessão de carteira de trabalho. Então, a gente tem informação dos haitianos que chegaram em São Paulo nessa última leva agora, no último mês, que o Ministério do Trabalho e Emprego não estava mais expedindo as carteiras no Acre. E eles fizeram uma portaria, o Ministério do Trabalho e Emprego, algo que essa portaria foi objeto até de uma provocação nossa ao Ministério Público do Trabalho, à Defensoria Pública da União e ao Ministério Público Federal, que entraram com uma ação judicial para pedir que fosse descentralizado o serviço de emissão de carteira de trabalho, a exemplo dos brasileiros. Qualquer brasileiro, em qualquer lugar de município ou estado, podem emitir sua carteira de trabalho. O haitiano, não. O boliviano, não. O peruano, não. Nenhum americano, não. Né? Eles dependem exclusivamente de um serviço centralizado nas superintendências do trabalho, o que definitivamente não é de fácil acesso, a exemplo do que temos no Poupa-Tempo de São Paulo, que são espalhados por todo o estado, você consegue tirar rápido os documentos, às vezes na mesma hora, no mesmo dia. A carteira de trabalho, que é para o brasileiro talvez o instrumento de maior força de defesa dos direitos do trabalho hoje, é absolutamente limitada por uma decisão administrativa. É um desafio que a gente tem a superar. Existe um outro ponto que eu acho que também é importante para ser colocado, que é a questão do, né, só para esclarecer, até há pouco o representante também aqui da casa comentava, poxa, temos notícias de que os haitianos estão sendo colocados no mercado de trabalho em São Paulo. Estamos tendo muitas sortes disso acontecer, né? Temos as questões de ter neste migrante uma questão de língua, que eu fico brincando, que é uma herança talvez da nossa colonização, né? Eles falam francês, né? Então, a nacionalidade com essa língua está permitindo, inclusive, inclusão em ambientes como hotéis. Teve uma notícia mais recente que foi essa semana, eu fiquei bem contente, são pastisseries, são lugares muito bem adequados, muito bem possível construção de uma boa atividade laboral, que é serviço e não é necessariamente algo tão duro, por exemplo, como a construção civil, para onde eles muito buscavam a construção civil e ainda buscam, porque a construção civil dá um salário maior do que o serviço de comércio em geral, né? E também o plus, que é o abrigo. Então, às vezes, eles conseguem morar, ficar na construção civil. E idem para as questões de campo, para a questão de... E aí, infelizmente, às vezes, a questão do vestuário, que é um pouco mais dura. E pegando o gancho com a questão do vestuário, falando de imigração haitiana e falando de imigração em geral, né, e dos percalços que uma migração insegura, que é o que temos hoje no momento, a fala importante do secretário Beto no que tange a melhoria das condições do visto humanitário, do fluxo e da segurança da migração, eu destaco apenas mais um desafio dentro dessa proposta. A exemplo do que temos com latino-americanos. Somos países muito mais próximos que o Haiti. Temos o que o Haiti não tem, que é um acordo de Mercosul, uma facilitação de moradia e de trabalho. Mas ainda assim, latino-americanos são profundamente explorados no Brasil. Então, não basta apenas se pensar numa melhoria de rota ou numa possibilidade de acesso a um documento, a um visto. O esforço para evitarmos o tráfico de pessoas e o esforço para evitarmos o trabalho escravo e o esforço para garantirmos uma migração segura passa por uma mobilização que vai muito além disso. Vai ter que ter diálogo com o Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Turismo. Por quê? Porque alguns ganeses, por exemplo, chegaram ano passado aqui com o visto da Copa. Depois pediram refúgio. Não se fala contra a migração.
Ao contrário, eu quero que a migração seja segura, que as pessoas possam ir, assim como eu vou para qualquer lugar do mundo, de maneira segura. Porque eu tenho informação, porque eu tenho capacidade de ter os meus documentos, e a gente pode se mover de maneira que nada vai nos prejudicar. Então, eu acho que todo mundo quer o que a gente tem para qualquer outro migrante, de qualquer nacionalidade. Então, nós temos essa questão de estar envolvendo outros ministérios para garantir outros documentos, para garantir mais do que apenas com uma concessão de visto. Eu acredito que a política hoje que se deve desenvolver é de profunda superação de desafios, para muito além de uma única ou algumas reuniões que possamos fazer aqui hoje, por exemplo, ou no futuro. É necessário que Vossas Excelências compreendam a complexidade, eventualmente, de propostas de lei que tramitam aqui, a exemplo da modificação da legislação migratória, né, para a criação de uma lei que seja muito menos enferrujada, muito menos inconstitucional do que a que temos hoje, né, em especial também para garantir que uma legislação possa garantir, possa efetivar direitos migratórios e não decisões administrativas, porque hoje a gente tem uma legislação migratória fundada em atos administrativos. Então, se subtrai do âmbito originário desta Casa e do Senado a possibilidade de se criar leis que efetivamente possam garantir os direitos dos cidadãos imigrantes e, sem dúvida nenhuma, a garantir o que o artigo 5º da Constituição prevê, que é a igualdade entre a gente e qualquer imigrante que more aqui no Brasil. Eu quero que a gente possa ser igual em absolutamente tudo. Para finalizar, gostaria apenas, então, somente de destacar que estamos abertos para poder... O Estado de São Paulo está aberto, primeiro, para contribuir tecnicamente com propostas que venham a aprimorar iniciativas desta Casa. O Estado de São Paulo está aberto para colaborar, assim como foi dito no dia 27 de maio desse ano, na reunião que tivemos no Ministério da Justiça, assim como foi dito no dia 6 de maio do ano passado, pessoalmente ao Ministro da Justiça, que São Paulo estava aberto a esse diálogo, mas é um diálogo que também tem superações a serem feitas no âmbito, né, de desafios políticos, econômicos, de articulação. E também quero destacar e convidar Vossas Excelências, se a São Paulo forem ou futuramente puderem ir, que possam conhecer os equipamentos do Estado de São Paulo. Aquilo que a gente está construindo, que é o SIC do imigrante, as outras tantas ações que não são feitas para os haitianos ou não são feitas para nenhuma nacionalidade especial, mas que estão disponíveis para qualquer pessoa, brasileiros ou estrangeiros, que são os acessos às questões de saúde, as questões de alimentação mais em conta, porque às vezes o pessoal não imagina que em São Paulo você consegue comer por R$1,50, uma boa alimentação. E às vezes a pessoa fala, pô, gente, pagar R$15 numa alimentação, às vezes num bar ali no centro, e você tem um serviço público de alimentação social. Então, eu convido os senhores a gente comer um bom prato um dia, né, conhecer esse serviço e, eventualmente, os outros demais serviços do Estado de São Paulo. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Senhor presidente, Juliana, eu não entendi. A missão do pai do padre Paulo, né? Paulo Parisi. Passaram 3 mil ou 13 mil? 13 mil. 13 mil, obrigado. Foi mais ou menos o que ele colocou. Eu imagino que, com certeza, deputado, apenas para esclarecer, a Missão Paz é extremamente organizada. Os escalabrinianos estão no Paraná, São Paulo e estão em Manaus. Então, eles têm tanto o histórico da migração quando chegou em Manaus e até a motivação do porquê mudou para o Acre, né? Porque era mais fácil entrar pelo Acre, estava tão mais organizado lá do que em Manaus que a rota mudou. Né, e criminoso sabe fazer rota mais rápido, né? E aí, esses dados, por exemplo, a gente pode até ajudar a conseguir com mais detalhes. Eu agradeço a expositora, né, e atendendo ao pedido do deputado Arnaldo Jordi, um dos autores do requerimento, eu vou passar a palavra